Alternativas do Microsoft Office. Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos tratar de algumas alternativas ao Microsoft Office. Primeiramente, a gente tem que entender por que eu iria buscar outras alternativas. A principal, talvez, e o maior motivo de todos, é a questão financeira. O preço que você paga para ter o Microsoft Office. Ele é ótimo, ele resolve a grande maioria dos problemas nesses aplicativos para escritório, mas ele tem um custo elevado, principalmente para empresas que você tem que trabalhar ou pagar por usuário. Tá? Uma outra opção que talvez seja interessante você analisar é a questão das plataformas que você pode utilizar. Tá? Por exemplo, se você tem uma base de computadores na sua empresa onde utilizam o sistema operacional Linux, você até pode utilizar o Office, mas na versão online, onde você não tem a maioria dos recursos que nós temos no aplicativo instalado no computador. Tá? Além disso, o Microsoft Office Online, existe a versão gratuita que você pode utilizar sem problema nenhum, e aí não existe a necessidade de você utilizar, ou melhor, contratar esses serviços do Microsoft Office 365. Tá? Então aí eu vou apresentar agora para vocês algumas alternativas para que vocês conheçam quais são as particularidades de cada uma e para que você possa pensar bem na hora de escolher qual o pacote de aplicativos para escritório que você vai utilizar na sua empresa. Tá? Então, conhecendo um pouco das alternativas, algumas delas, tá? Primeiramente, o próprio Microsoft Office Online. Tá? Onde você tem boa parte das ferramentas que existem dentro do Word, do Excel e do PowerPoint na versão online, mas ele é mais reduzido, tá? E nós teremos uma aula justamente para explicar qual é o funcionamento desse Microsoft Online e a diferença entre o aplicativo padrão instalado no seu computador para o Microsoft Online. Também temos o Google Drive, que por dentro dele nós temos também os aplicativos que são conhecidos como Google Docs. Também teremos uma aula específica explicando o funcionamento de todos os aplicativos, como é que funciona, quais são as diferenças e tudo mais. Em seguida nós temos o Apple iWork, tá? Que é o pacote de aplicativos da própria Apple. Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco quais as diferenças. Temos o OpenOffice, o LibreOffice, o FreeOffice e algumas outras alternativas que eu vou citar ali logo no final. Tá? Então, passando rapidamente por alguma dessas alternativas, começando de novo pelo Microsoft Office Online, ele é disponível para praticamente todas as plataformas em desktop e notebook, seja lá qual for, mas ele é utilizado através do seu navegador de internet. Esse navegador de internet, é importante a gente salientar, ele tem que estar atualizado. Não adianta você ter um computador lá com Windows XP, por exemplo, e tentar utilizar ele com o navegador desatualizado e não vai funcionar. Tá? Então é importante que o navegador, seja ele o Google Chrome, o Microsoft Edge, Firefox, eles precisam estar atualizados. E isso vale para todas as plataformas que utilizam de forma online o Office, tá? Como o Google Drive e as outras que nós iremos apresentar também. Então sempre se preocupem, tem que estar atualizado o seu navegador de internet, senão ele não vai funcionar, ok? Uma coisa legal do Microsoft Online é que quando você cria sua conta no Microsoft para que você possa utilizar o Microsoft Online, você já tem automaticamente 5 GB gratuitamente dentro do seu OneDrive. O OneDrive é o serviço de armazenamento na nuvem da Microsoft, tá? Principalmente para a área doméstica. Existe a versão Business, que daí é para quem está trabalhando com empresas, comprou toda a plataforma, tá? Mas aí tem que ser pago. Na versão doméstica você tem 5 GB e é lá que você vai colocar os seus arquivos. Você precisa editar um arquivo do Word no Word Online, ele precisa estar dentro do OneDrive. Você sobe do seu computador, faz a edição totalmente online também. Tá? E, comparado com o Office normal, ele tem recursos limitados, como eu já havia citado. Então eu vou mostrar depois, durante a própria aula do Microsoft Online, quais os principais recursos que faltam em cada aplicativo. Tá? Então é importante que vocês saibam na hora de decidir se esses aplicativos atendem sua necessidade ou não. Tá? Contém as principais funções, então se você vai usar só a parte básica, não tem problema nenhum, você pode utilizar. O legal é que ele tem uma sincronia com os arquivos usados no Microsoft 365, ou seja, se você utiliza o 365, você pode utilizar o Microsoft Online também sem problema nenhum, eles já ficam sincronizados automaticamente, o que facilita bastante. Tá?
Tem a questão da colaboração em tempo real, então mais de uma pessoa pode abrir aquele arquivo ao mesmo tempo. Então, eu estou trabalhando aqui no arquivo e o meu colega em outra sala, em outro local, pode abrir no computador dele e também ajudar na edição desse arquivo, alterar, colaborar automaticamente, tá? De forma bem fácil e online, tá? Bem legal. E os aplicativos, óbvio, são o Word, o Excel, o PowerPoint, temos o OneNote também, que nós citamos lá no início do Microsoft Office, e o Microsoft Forms, tá? Que serve para que você consiga criar alguns formulários que nós vamos ver com calma durante a própria aula do Office Online. Tranquilo? Partindo para a próxima alternativa, nós temos o Google Drive, que também está disponível de forma online através do navegador para desktop e tudo mais, e também tem os aplicativos para dispositivos móveis, para iOS e para Android também. Tá? Então você pode utilizar em dispositivos móveis sem problema nenhum. Quando você cria a conta no Google, você automaticamente ganha 15 GB grátis dentro do Google Drive para que você possa enviar e trabalhar com os arquivos lá dentro também, ok? Tem a possibilidade de você importar arquivos que foram criados dentro do Microsoft Office, fazer a edição, tá? Uma funcionalidade que foi implementada há pouco tempo dentro do Google Drive é que você não precisa mais converter o arquivo. Antigamente você abria um arquivo do Word dentro do Google Drive, ele fazia uma conversão para dentro do formato dele, tá? Para que você consiga fazer a edição. Agora não existe mais essa necessidade. Você abre o arquivo do Word e consegue editar dentro do próprio formato do Word dentro do Google Drive. Isso é bem legal e agiliza bastante o seu trabalho. Ele tem uma integração bem legal com a plataforma do Google, ou seja, se tem arquivos dentro do Google Drive, você consegue enviar por e-mail. Então, todo o ecossistema do Google está integrado com o Google Drive, o que facilita bastante. Um detalhe, aqueles 15 GB grátis que nós ganhamos na criação da conta do Google, ele é para o Google Drive compartilhado com o Gmail, tá? Então, tomem esse cuidado. Porque às vezes você tem um Gmail com uma grande quantidade de espaço sendo utilizada, o Google Drive vai ficar com um espaço reduzido para utilizar, ok? Então, voltando aqui, assim como o Office Online, você também tem a colaboração em tempo real, tá? Então, você pode, de forma remota, trabalhar juntamente com outros colegas de equipe no mesmo arquivo, ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Inclusive, você consegue ver onde que esse teu colega está trabalhando, ele mostra o cursor, o nome certinho, para que você consiga identificar onde é que está seu colega trabalhando. Tá? E os aplicativos correspondentes ao do Office são os documentos, planilhas, apresentações, tá? Que é o Word, o Excel e o PowerPoint, e também tem dois outros aplicativos que valem a pena a gente dar uma olhadinha, que é o Google Keep e o Google Forms, que também tem no Office Online a versão dele. O Google Keep é uma espécie de notas, tá? Onde você pode criar notas, a gente fala que é notas adesivas, como se fossem post-its online, onde você consegue colocar algumas informações ali para facilitar seu dia a dia, tá? De uma forma melhor. Partindo para o próxima alternativa, o Apple iWork, tá? Dentro desse ecossistema da Apple, você pode utilizar ele de forma online também, qualquer plataforma. Se você tem o Windows, você pode entrar lá no iCloud.com, criar sua conta e utilizar os recursos dele, tá? Mas o aplicativo, com todas as funcionalidades que tem, toda aquela parte de design bonito que a Apple cria, você só vai encontrar dentro dos dispositivos da Apple, principalmente os de desktop e notebooks, tá? Nos móveis, você vai ter umas funcionalidades um pouco reduzidas também. Por exemplo, vou abrir no meu iPhone, ele tem um pouco menos de recurso, mas é muito mais prático de utilizar, por exemplo, do que eu ouvir internet, tá? Quando você cria conta no iCloud, você tem 5 GB gratuito já para utilizar também. Você pode contratar, assim como as outras plataformas, mais espaço, caso você queira. Existe a possibilidade também de importar os arquivos que você criou dentro do Office normal, lá da Microsoft. Tá? Você pode importar e exportar os arquivos por modelo do Office também. Tá? Eu criei uma apresentação dentro do aplicativo do iWork, eu posso exportar para abrir dentro do PowerPoint. Tá? Só que lembre-se, todos esses tipos de importação e exportação nem sempre são 100% compatíveis em todas as plataformas. Tem alguns casos, por exemplo, que uma animação, uma imagem
pode se perder alguma informação, ou até mesmo mover o local, não ficar tão bonito, trocar a fonte, tá? Então é importante que vocês saibam que essas compatibilidades, elas não são 100% seguras. Então é importante que vocês conheçam e testem antes para identificar quais são as funcionalidades que você vai utilizar realmente, tá? Ele tem um ótimo integração com todo o sistema da Apple. Se a tua empresa que você só tem equipamentos da Apple, talvez valha a pena você analisar e testar essas ferramentas, tá? Para quem está comprando equipamento da Apple hoje, toda essa suíte de aplicativos já vem grátis, você não precisa comprar, tá? O que você teria que comprar é apenas o espaço em disco ou na nuvem para que você possa utilizar, tá? Assim como os outros que eu já citei, tem a questão de colaboração em tempo real, ou seja, várias pessoas acessando o mesmo arquivo e editando ao mesmo tempo. E os aplicativos correspondentes dessa plataforma é o Pages, o Number e o Keynote, tá? O Pages é o equivalente ao Word, o Numbers é o equivalente ao Excel e o Keynote ao PowerPoint. Agora, indo para a próxima alternativa, é o OpenOffice e o LibreOffice, tá? Antigamente eles eram apenas OpenOffice, houve uma divisão, as entidades que gerenciam eles acabaram se dividindo e fazendo versões diferentes. Eles ainda têm funcionalidades muito próximas, o funcionamento é muito parecido, mas ainda tem diferenças. Então, talvez na hora de analisar, você tenha que entender qual a diferença entre cada um deles. Mas é importante que vocês saibam que existe a possibilidade de utilização. A principal motivo, talvez, para que você escolha ele é que, caso você tenha uma base de computadores na sua empresa que utilize Linux, tá? Então, eles podem e funcionam muito bem dentro do Linux, além de serem plataformas open source, onde, ou seja, tem um código aberto, tem toda uma colaboração de uma equipe gigantesca ajudando a construir esse ecossistema de aplicativos para escritório, ok? Ele funciona somente através da instalação, ou seja, você tem que fazer o download do instalador no seu computador, seja ele Windows, Linux ou macOS, para que você consiga utilizar. Instala. E os arquivos que você vai editar tem que estar no dispositivo, tá? A gente não tem a versão online, usar na nuvem, alguma coisa assim. Isso tem que estar no dispositivo para que você consiga fazer essa edição. Existe também um aplicativo numa versão Android, mas ela é um pouco mais limitada, tá? Então é importante que vocês saibam disso também. Além disso, você pode usar ele tranquilamente na sua empresa, ele é livre para uso comercial também, então não tem nenhum tipo de problema, eu tenho que me preocupar com licença nem nada, tá? Tem que pagar a licença para utilização, não existe esse tipo de problema. Ele é compatível também com os formatos da Microsoft Office, você pode importar, transformar, exportar nos formatos que nós utilizamos no Word, Excel e PowerPoint sem problema nenhum. Lembrando que a gente tem aquele detalhezinho de compatibilidade que é sempre bom testar antes. E os aplicativos que são parecidos, né, que funcionam da mesma forma, é o Writer, o Calc e o Impress. E vamos lá para a nossa última apresentação de alternativa aqui, que seria o FreeOffice. Tá? O FreeOffice ele funciona através de instalação, assim como o outro que nós acabamos de citar, para Windows, Linux e macOS. Ele é livre para uso também, tá? Então você não precisa comprar uma licença comercial para utilizar dentro da sua empresa. O armazenamento também tem que ser no dispositivo, ou seja, você tem que estar, o arquivo que você vai utilizar ou que você vai criar, ele vai ser salvo no seu computador. Ele também tem um aplicativo específico para edição de PDFs, que às vezes você precisa ter um PDF, precisa editar e tudo mais, você tem um aplicativo específico para isso. Os aplicativos que nós temos lá dentro é o Text Maker, o Plan Maker e o Presentations. Tá? E um detalhe importante que você deve saber é que o FreeOffice ele é a versão grátis de um aplicativo pago. Tá? Então nós temos o SoftMaker FreeOffice, que é a versão grátis, e nós temos o SoftMaker Office, que é a versão paga. As principais diferenças entre eles é, por exemplo, que a versão paga vai ter o corretor de ortografia, dicionário de sinônimos, coisas que talvez os outros que eu já apresentei, que na versão grátis também tem, tá? Mas por que você está mostrando esse então, Fernando? É porque ele é muito prático, muito leve de se utilizar e para quem precisa apenas de coisas simples, talvez valha a pena dar uma olhada. Tranquilo? Algumas outras alternativas que a gente não vai aprofundar muito aqui são o Office Suite, o OnlyOffice, o Polaris Office, o WPS Office e o Zoho Office. Tá? Esse Zoho Office tem uma plataforma gigantesca de aplicativos, de funcionalidades,
por exemplo, para reuniões online. Então, assim, ele é uma plataforma bem legal que talvez, dependendo da sua empresa, vale a pena você dar uma olhada e conhecer todo o ecossistema que eles criaram ali. Tranquilo? Então, nessa aula a gente deu uma olhadinha nas alternativas que nós podemos utilizar para o Microsoft Office. Lembrando que o Office ele é muito bom, mas talvez financeiramente ele não vale a pena para a sua empresa. E você pode dar uma olhadinha nessas alternativas, ok? Dá uma olhada com calma e até mais.